Se você está estudando comprar algumas cotas de consórcio, mas não sabe se compra todas no mesmo grupo ou em grupos separados, nesse vídeo eu vou te explicar como chegar à conclusão. É claro que, para a gente começar esse vídeo da forma correta, é importante a gente alinhar que não vai ter uma resposta universal para todos os cenários. É importante que você entenda toda a estrutura por trás, a lógica do consórcio, para que você consiga tomar a decisão de acordo com a sua necessidade. A primeira coisa é, se você está pensando em comprar várias cotas, significa que você está querendo diversificar e ter mais possibilidades de contemplação. Ao invés de você comprar uma carta de 500 mil reais, você está comprando 5 cartas de 500 mil, por exemplo. Seja para ter mais chance de participar nos sorteios, seja para ter mais chances nos lances livres ou alguma outra estratégia que você esteja pensando. Mas diversificar tem as suas vantagens. E agora a gente vai entender como que isso pode ser feito da forma inteligente. A primeira coisa que a gente precisa alinhar é: o seu foco é dar lance ou ir atrás dos sorteios, ou seja, participar mensalmente daqueles sorteios, contar um pouco mais com a sorte, justamente para que você seja contemplado. Isso aqui a gente está falando de uma pessoa que tem mais pressa, e aqui um sorteio a gente está falando de uma pessoa que tem mais tempo para esperar para comprar o seu bem ou alguma coisa do tipo. Vamos pensar nesses dois cenários, vocês mesmos vão conseguir me responder. Se a gente pensa no fluxo de caixa do grupo, a gente está pensando que um grupo, por exemplo, vai contemplar primeiro por sorteio, então eu vou deixar um Szinho aqui, depois vai entregar, por exemplo, um lance fixo. Aqui eu estou falando do mais tradicional para contemplar todas as formas de contemplação, mas não necessariamente o grupo tem que ter lance fixo. Ou tem grupo até que não tem lance livre, tem um grupo de automóvel, por exemplo, que só contempla por sorteio. Mas eu quero que você entenda. E aí depois a gente vai para o lance livre. E vamos supor que esse grupo aqui é um grupo pequeno, ele contemplou 2 pessoas por lance livre, uma pessoa por sorteio e uma por lance fixo. Nessa ordem, obrigatoriamente, sempre se analisa o caixa do grupo. Ou seja, todo mundo pagou as parcelas até o vencimento, e aí a primeira pessoa foi sorteada, contemplou, a segunda pessoa foi sorteada no lance fixo, pagou, contemplou, e aí tiveram mais 2 lances livres. Se você está pensando em dar lance, concorda comigo que é perigoso você colocar 5 cartas no mesmo grupo? Porque provavelmente você só vai conseguir brigar por 2 delas. E provavelmente, dificilmente você vai encaixar 2 lances, você tem que dar 2 lances muito altos. Então, nesse cenário aqui, se você está pensando em dar lance, principalmente estou falando aqui do lance livre, busque diversificar as cotas. Então, se você está falando de lance livre, vá em cotas separadas. Por outro lado, se você está falando de algumas cotas que você não vai para o lance fixo, mas você vai participar dos sorteios do lance fixo, e para quem não sabe o que é lance fixo, eu vou explicar rapidamente aqui. Lance fixo é um lance que tem um valor determinado, normalmente menor do que os lances livres, né? Ou seja, 30%, 40%, e todo mundo dá esse lance. Acontece um sorteio entre esse número menor de pessoas e quem for sorteada paga o lance e tem a contemplação. Então, se a sua ideia é ter um pouco mais de tempo e com as suas 5 cartas você vai ficar dando lance fixo, aí eu sugiro que você coloque todas juntas. Porque vamos supor que naquele grupo 50 pessoas deram lance fixo. Para você concorrer naquele mesmo sorteio com 50 pessoas, é melhor que você tenha 5 cartas. E aí você vai ter mais chances de ser contemplado no lance fixo. Então, no caso de você usar a estratégia de lance fixo, use o mesmo grupo. Agora, se você está pensando em sorteio, tanto faz. Por quê? Vamos supor que a cota sorteada seja a cota número 10. Se a cota for a número 10, ele vai contemplar todas as cotas números 10 de todos os grupos. Ou seja, o importante é que você não pegue cotas com o mesmo número, justamente porque o sorteio não vai fazer diferença. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like.
Isso me ajuda muito a levar mais conteúdo para mais pessoas. Ou seja, viu como depende muito do cenário? É importante que a gente analise primeiro o objetivo e aí sim a gente vai ter uma resposta de acordo com esse objetivo. Então, lance livre, cotas separadas, porque dificilmente você vai conseguir brigar por muitos lances livres. Então, se você der um lance em cada grupo, pode ser que você pegue mais facilmente. Até porque tem grupo que não contempla tantas cartas por lance fixo no mesmo mês. Isso se a gente estiver pensando do volume de cartas que você tem e o quanto o caixa do grupo consegue contemplar. Se a gente estiver falando de lance fixo, pense em colocá-las juntas. E se a gente estiver falando de sorteio, tanto faz. O importante é que você não use o mesmo número de cota. Só um ponto de atenção que eu queria explicar que tem acontecido muito e as pessoas têm sido pegas de surpresa, justamente por não tá acontecendo o que as pessoas esperavam. Muito cuidado quando vocês verem um grupo que tem um lance embutido muito alto. O que é o lance embutido? Vou colocar aqui, lance embutido. É uma forma de pagamento. Ou seja, é uma forma de pagamento de você pagar o seu lance. Concorda comigo que se o seu grupo permite 50% de lance embutido e o lance fixo for de 30%, significa que aqui ainda se bobear, dependendo da taxa administrativa, dá para você dar o lance fixo de 30% e ainda pagar ele inteiro sem tirar nada do seu bolso. Ou seja, com o próprio lance embutido do crédito, vai ser pago. E aí, nesse grupo tem 2.000 pessoas. Você acha que você vai ser o único que vai dar lance fixo nessas condições? Não. O que vai acontecer aqui na prática é que todo mundo vai dar lance fixo também. Porque a pessoa vai participar do primeiro sorteio, então vai contemplar uma pessoa por sorteio. Aí depois todo mundo vai dar lance fixo. Ou seja, essas 2.000 pessoas vão concorrer pelo lance fixo também, porque vão pagar com embutido. Afinal, não precisa ter dinheiro para dar esse lance. E aí vai acontecer também que no lance livre, os lances vão ficar muito altos. Porque no mínimo 50% o pessoal vai dar. Porque dá para pagar com o lance embutido. Então, muito cuidado. Esses grupos que têm um lance embutido muito alto podem ser um tiro no pé e não te entregar exatamente o que você está buscando. Se você estiver indo para o sorteio, provavelmente esses grupos são muito grandes. Se você estiver indo para o lance fixo, provavelmente todo mundo vai dar lance fixo. Então você vai concorrer com muita gente. E se você for para o lance livre é muito alto. Então muito cuidado com isso aqui. Isso pode acabar te colocando numa situação muito ruim. E agora, para finalizar, eu queria comentar algumas vantagens de você usar a estratégia de diversificar as cotas. Ao invés de você comprar uma cota só de R$500 mil, você comprar 5 cotas de 100 mil, por exemplo. O primeiro ponto é que se você tiver tempo, você consegue às vezes economizar dinheiro do seu bolso. Porque vamos supor que depois de alguns meses, uma dessas cotas é contemplada por sorteio, porque você aumentou em 5 vezes a chance de sorteio. Isso significa que para ir atrás das outras contemplações e comprar o seu bem de R$500 mil, você vai precisar tirar menos dinheiro do bolso. Afinal, R$100 mil desse crédito total já estão contemplados. E aí você consegue colocar as outras 4 em lance fixo, por exemplo, durante alguns meses. Aí essa cota é contemplada. Ou pode ser que, depois que você foi contemplando todas essas, você na verdade olhou uma outra casa de R$600 mil e falou, poxa, é essa que eu queria. Não tem problema, você compra mais uma cota já contemplada de R$100 mil, junta o crédito e compra a sua casa de 600 mil. Então, para quem não tem tanta pressa, eu sempre recomendo ir fracionando o crédito, justamente para você já ir pagando o que você aguenta, você já ir contemplando o crédito, justamente para que você consiga estruturar a estratégia e tendo mais possibilidades. Isso pode fazer muito sentido. Até mesmo o contrário. Vamos supor que você tinha comprado inicialmente 500 mil de crédito, mas uma carta contemplou tão cedo que te daria um lucro tão grande que vale mais a pena vender a carta e colocar o dinheiro no bolso. Então, as possibilidades aumentam muito quando a gente diversifica as cartas. Mas o importante é saber como fazer isso, em qual grupo fazer isso
e também a estratégia correta para que a execução fique de acordo com o planejado. Se você quiser saber como investir da forma correta com os consórcios, se inscreva aqui no link da descrição, que aí eu vou entrar em contato com você para a gente desenhar a melhor estratégia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.